Olá, neste vídeo vamos falar sobre o que é balanço patrimonial, sua importância e alguns conceitos complementares. O balanço patrimonial é um documento contábil exigido pela lei que demonstra a saúde financeira e econômica da empresa. Dentro dele, há uma separação entre ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo é composto por bens e direitos da empresa em uma determinada data, como dinheiros, imóveis e escritório. Já o passivo é a posição das obrigações com terceiros, como salários, tributos, mútuo conversível, entre outros. E o patrimônio líquido representa o valor do capital social, lucros e prejuízos acumulados do exercício. Também é utilizado para analisar quanto uma empresa vale. Confira este exemplo. Preste atenção também nos razonetes, que são uma representação gráfica dos lançamentos contábeis. Quando um empresário investe R$10 mil de capital social, temos um débito de R$10 mil no caixa, que é um ativo, e um crédito de R$10 mil no capital social, que é o patrimônio líquido, sendo o saldo de R$10 mil. Considere também que essa mesma empresa comprou um notebook no valor de R$1.500 e pagará em 30 dias. Assim temos um débito de R$1.500 em computadores e periféricos, que é um ativo, e também temos um crédito de R$1.500 em fornecedores a pagar, pois o notebook ainda não foi pago, o que representa um passivo. Então, após 30 dias, a empresa paga o notebook. Assim, tem-se um débito de R$1.500 em fornecedores a pagar, que é um passivo, e o saldo fica zero. E também há um crédito de R$1.500 no caixa, que é um ativo, e o saldo fica em R$8.500. Agora, vamos entender alguns conceitos. O ativo se divide em circulante e não circulante. O ativo circulante são os direitos de curto prazo disponíveis para a empresa utilizar a qualquer momento. E o ativo não circulante são os bens e direitos de difícil realização no curto prazo. Observe alguns exemplos. O dinheiro em espécie da empresa está no ativo circulante em caixa. O dinheiro no banco ou em aplicação está no ativo circulante em banco. O valor de títulos a receber de clientes está no ativo circulante em clientes a receber. O pagamento a um fornecedor que ainda não emitiu nota está no ativo circulante em adiantamento a fornecedores. O valor de investimento em outras empresas está no ativo não circulante em participações societárias. O valor da compra de móveis de escritório estão no ativo não circulante em imobilizado, móveis e utensílios. O passivo também se divide em circulante e não circulante. O passivo circulante são deveres e obrigações de curto prazo que a empresa deverá pagar a qualquer momento. O passivo não circulante são deveres e obrigações de difícil realização no curto prazo. Observe alguns exemplos. Os salários dos funcionários estão no passivo circulante, em salários a pagar. A conta da energia elétrica está no passivo circulante, em contas a pagar. Os tributos sobre as vendas estão no passivo circulante, em impostos e contribuições a pagar. O mútuo conversível está no passivo não circulante, em empréstimos e financiamentos. O patrimônio líquido é o registro do capital social e dos lucros e dos prejuízos. Observe alguns exemplos. O dinheiro que a empresa investiu está no patrimônio líquido em capital social. O lucro do ano está no patrimônio líquido em lucros e prejuízos. Portanto, o balanço patrimonial de nosso exemplo fica assim. Perceba que o ativo é igual à soma do passivo e do patrimônio líquido. Já os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa. O índice de liquidez geral verifica se a empresa possui recursos para pagar suas dívidas a longo prazo. Assim temos 8.500 de ativo circulante e 1.500 de ativo não circulante e nada de passivo circulante nem de passivo não circulante. Isso dá 10. E significa que a empresa tem 10 vezes a capacidade de pagamento das dívidas. Caso esse índice fosse menor que 1, a empresa teria mais dívidas do que ativo.
Já o índice de liquidez corrente verifica se a empresa possui recursos para pagar suas dívidas a curto prazo. Assim, temos 8.500 de ativo circulante e nada de passivo circulante. Isso dá 8,5 e significa que a empresa tem 8,5 vezes a capacidade de pagamento de suas dívidas, ou seja, ela possui um capital circulante líquido positivo. Assim, resumindo, o balanço é a forma filtrada de representação das operações de uma empresa e serve para diagnosticá-la. Esses demonstrativos estão disponíveis na plataforma Domínio. Assista também aos outros vídeos.